Bom, mas a gente estava aqui falando de cidade, né? Entre cidades, né? Você ali entre Minas, São Paulo. Se você pudesse ter escolhido aí um lugar no Brasil para você passar a quarentena, qual lugar você escolheria, assim? Acho que o interior de Minas Gerais, interior de São Paulo, o interior de. Certamente esse interior de São Paulo, Minas Gerais é muito fascinante para mim. O interior do Hum. Nordeste também, mas como meu apartamento é em São Paulo, eu fico. É mais tranquilo para mim nessa quarentena ir para o interior de São Paulo, que eu amo. Talvez exista aí, quem sabe, um êxodo, né, das pessoas da grande metrópole, desse grande centro, né, que começaram a perceber nessa quarentena que talvez não faça tanto sentido estarmos todos aqui, um em cima do outro, literalmente, né? Literalmente nos prédios, e sempre que tem alguém em cima, tem alguém embaixo, e isso vira quase uma simbologia da sociedade hoje em dia e tal. Mas nesses tempos. Sinto muito isso, sabia? Inclusive, eu tenho um desejo, fala assim, eu fico me chamando de novos rurais. Eu tenho alguns amigos que foram de São Paulo, o próprio China, a Carol e o PG, uns amigos que eu aluguei uma casa na área rural de Piracaia, uma época, e muita gente jovem, criativa, artística, percebe que eles vivem com uma qualidade de vida muito boa, e eu também percebi isso no tempo que eu fiquei lá, uma qualidade de vida. Tipo assim, ver o pôr do sol, ver a lua nascer, fazer fogueira, tocar violão, estar no mato, andar de cavalo, andar a cavalo, Comer orgânico, né? Comer. tem plantar. Então, assim, tá rolando, eu acho que esse movimento de nova consciência para a nossa geração, que talvez a gente sempre cresceu achando que as cidades eram, né, São Paulo, essa coisa. E eu acho que a gente está. Eu torço para que isso aconteça nesse êxodo que você está falando, nesse contrafluxo, que talvez seja o fluxo da natureza, né? O fluxo real da vida, assim, seja a gente se Exato. reconectar com a nossa própria natureza, né? E eu nunca pensei tanto em sair de São Paulo, assim, tipo, sou uma prova viva e também entendendo o sentido das coisas, né? Ou seja, muitas reuniões. Você acha que algumas leituras de texto podem passar a ser de maneira digital, assim, Maiana? Total, Fê, total. Eu acho que a gente entendeu o valor da qualidade de presença na nossa própria vida, com esse movimento de parar, assim. A gente está mais presente e isso melhorou as nossas relações. Isso, eu acho que, na verdade, no fundo, a saída está por aí, sabe? Dá para a gente fazer leitura, vai dar para a gente trabalhar muito mais de casa, mas eu acho que essa coisa feminina, assim, eu acho que esse desrespeito com o planeta tem a ver com o desrespeito com o feminino, com esse desrespeito com esse movimento de acalmar, de acolher, de ficar um pouco mais é, tranquilo, desacelerar. Quando a gente, Materno. como sociedade, acolher esse movimento, a gente acolhe a natureza, porque isso é a nossa própria natureza. A gente muda a ordem das coisas. Eu acho que essa é a direção, essa exaltação da natureza, do feminino, que é a nossa natureza planetária, e desse feminino que desacelera, que acolhe, que fala, nossa, gente, será que eu posso tomar café da manhã sem ter que sair correndo? Eu posso fazer 3 reuniões e cuidar do meu filho, cuidar do meu cachorro, e cuidar de não sei o quê, e cuidar de uma planta, sei lá, né? Uhum. Sem esses recortes assim, que são a base da vida na cidade, né? Eu sou super bem sucedido, mas eu não vivo com os meus filhos. Eu não tenho filhos, mas eu tenho amigos que têm. Ou eu tenho muito dinheiro, não paro de viajar, mas eu não tenho paz, né? Exato. Então tem um custo essa vida que a gente estava levando. Eu acho que esse contrafluxo ele vem abraçar uma série de novas verdades, assim, que eu quero ver, assim, tipo uma nova terra que vai É, nascer disso, eu acho, sabe? eu também quero muito. E a gente vem sentindo isso. Mas antes da gente continuar aqui a nossa conversa, que já começou e já embalou, a gente recebe aqui hoje no nosso sistema solar Maiana Neiva. Obrigado, viu, Mai, pela entrevista. Obrigada a você, foi um prazerzão estar aqui. Obrigado mesmo para a gente poder hoje aprofundar as nossas conversas e as nossas ideias, assim. Mas uma coisa do podcast que a gente vai falar bastante é que você vai lá e pesquisa, né? Claro, como qualquer entrevista, vai lá e pesquisa bastante sobre a pessoa e tal. E você sempre acha que já sabe bastante, fala, não, conheço, trabalho, eu sei, eu sei. Não, e tem toda a parte da energia, a parte do budismo. Não, eu sei também. Mas aí no meio das pesquisas você descobre coisas que não sabia. E que, por exemplo,
É que a gente podia ter uma física nuclear aqui hoje com a gente. É muito engraçado, eu pirava, eu fiz curso de astrofísica com 14 anos, eu era louca, eu ganhei um prêmio de astrofísica nos Estados Unidos. Eu amava isso, assim, que era para definir na época era a camada de ozônio, e eu fiz uma comparação ali da camada de ozônio como se fosse espelhos côncavos. Sei lá, fiz uma análise que refratava mais que refletia, nem lembro direito o que era na época. Sim. Mas eu amava Carl Sagan, amava Stephen Hawking, amava essa conexão que a física quântica trazia. Que inclusive o tal da física, o próprio Fritjof Capra, que eu amo também, que tem muito a ver com o budismo, que acho que depois veio se colocar na minha vida, porque a filosofia oriental e a física quântica e a física a filosofia oriental já dizia o que a física quântica veio dizer hoje, né? Perfeito. Né? Que a matéria, que o átomo ora é partícula, ora é onda, dependendo do nosso pensamento, dependendo do observador. O observador colapsa numa realidade. Então tem uma série de coisas que assim que o budismo já falava há muito tempo. Então acho que unindo das pontas da vida. Claro, o budismo só não passa por uma parte científica que a física nuclear acaba ajudando a dizer, olha, o que estão dizendo ali tem seu sentido sim, né? Sim, exatamente. É amparado, né? A física quântica ampara essa experiência que a meditação traz, que o budismo traz, verdade. Que legal. E o Carl Sagan ali? Porque o Carl Sagan hoje em dia, as pessoas deviam conhecer muito mais, né? Porque o que ele falava, da maneira que ele falava e pro que a gente está passando hoje, putz, é fundamental. É fundamental. Eu sempre achei que essa realidade numa caixa de crescer, sair para trabalhar e se definir a partir de sempre ações de fora era uma coisa que me parecia muito. Era meio inconformada com isso. Acho que você termina sendo artista porque tem uma certa inconformidade, né? Isso no nível físico também da realidade, né? Acho que a gente tem muitos devires e a gente tem que brincar com todos eles. E às vezes e a física fala tanto disso, né? O Carl Sagan faz tanto. Eu amo Contato, aquele livro dele, o filme Muito também. bom, muito Eu bom. amava, assim, amava sonhar com essa coisa de ser mais agente da nossa vida do que um observador passivo, sabe? Eu acho que é muito, te potencializa muito estudar metafísica e física quântica. Com certeza, com certeza. É base para várias outras coisas. Ela funciona como base. É. A Amit Goswami, por exemplo, quando ele fala de Deus, uma das coisas mais lindas que ele fala de um entrelaçamento. Ele fala assim da natureza divina, da mente divina, é um entrelaçamento. É lindo, sabe assim? Tem uma conexão com tudo. É lindo, é lindo, é lindo. É. E o budismo nisso? O budismo caminha nesse mesmo lugar, assim. Ou seja, tudo que a gente está falando são lugares que você vai se apoiando para seguir a vida, né? Para seguir se entendendo, né? Sim, não, eu vou te falar, para mim é num lugar bem mais básico, de lucidez mesmo. Eu acho que assim, no mundo de hoje, com as referências que eu tive quando eu estava crescendo e com que a sociedade me dizia que o que era importante, eu não sei se eu teria sanidade. Assim, eu acho que a meditação me trouxe um exercício da minha própria verdade, um experimentar da natureza da minha mente, um experimentar do que é paz para mim, porque tudo que a gente chama de paz, a meditação, o budismo vai chamar de sofrimento que muda, né? Eu tô com fome, eu como demais, eu fico com dor de barriga. Eu tô com uma pessoa, tô com muito com essa pessoa, preciso de espaço. Eu tô com assim, tudo que a gente chama de felicidade, na verdade, é uma coisa que lá na frente vai mudar. E a meditação fala, o budismo fala que a felicidade genuína, ela só vem da experiência de paz mental. Que aí é um repousar na natureza livre de todas as narrativas. E é um repousar num além do tempo, num lugar interno onde nada muda. E os egípcios falavam muito isso também na filosofia egípcia, a teosofia fala muito disso. Eles consideravam a felicidade o que é eterno, nunca o que é passageiro. A nossa sociedade sempre atribui a tudo que é passageiro a felicidade, que na verdade é para se tornar, como o Krenak fala, o Ailton Krenak, que eu amo tanto, ele fala, a gente cresce para ser consumista e não para ser feliz, né? E o Krenak fala deles mesmo, que é lindo, ele fala assim, nós, o meio ambiente, nós, meu avô, o rio, se nós fôssemos o meio ambiente, porque nós somos o meio ambiente, a gente não estaria onde a gente está. A gente não está vivendo uma crise sanitária, uma crise política, a gente está vivendo uma crise humana,
uma crise de reconhecer nossa natureza. Então, eu acho que esse recuperar da nossa natureza se dá por adentrar lugares mais próximos dessa mente eterna, que é essa qualidade mesmo divina, sabe? Que está na nossa mente, que é a nossa essência. Mas a Claro. gente não frequenta e não se Tiraram. alimenta dela. Tiraram de nós, né, essa frequência, basicamente, assim, né? Se você não se conectar de alguma maneira, você realmente vai passar desconectado total mesmo nesse sentido, assim. E aí, como você busca isso? Você estuda, você vai para os retiros, como é essa, além da meditação que você faz na sua casa todo dia, é isso, assim? Assim, é uma coisa engraçada. Desde criança, eu lembro, com 10 anos, em João Pessoa, na Paraíba, onde eu morei, eu indo criança comprar uns CDs de meditação, Brian Weiss, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Eu tinha 9 anos e ficava ouvindo aqueles discos no headphone. Uma física quântica ouvindo essas coisas. Ela é muito criança velha, né? Criança que já nasceu velha. Uma pessoa estranha. E depois eu estudei num colégio de freiras, que era um colégio onde a gente meditava. Tinha uma experiência de meditação ali, uma conexão. Mas não foi até... E eu lia, mas eu não entendia bem. Quando eu fui morar nos Estados Unidos em 2013, eu morei 5 anos em Nova York. Lá eu realmente pude frequentar um centro, estudar a natureza da mente com mestres, com pessoas realizadas. Porque a questão da meditação é como assim, por exemplo, você lê a palavra amor e você sentir amor. Né? Não é uma coisa lógica, você tem que vivenciar aquilo. E essa vivência é a própria natureza da prática. E, em essência, essa prática é te transformar de uma mente menor, individual, apertada, para um exercício de inteligências cósmicas, para um exercício de mentes maiores, tipo compaixão, que é uma inteligência cósmica. Não é pena de alguém, entende? Você, por exemplo, um dos exemplos do que a meditação me transformou, eu vou voltar para a sua pergunta, mas só porque eu estou lembrando desse papo, que é assim, você olha, por exemplo, para a sua história de vida, você fala, eu me formei. Né? Você não inclui no seu discurso que seu pai se matou de trabalhar, que sua mãe lhe alimentou, que assim, todas as pessoas que construíram o metrô, que construíram as ruas, que estão envolvidas em dar aulas para você na faculdade. Assim, na verdade, a gente é sustentado por uma rede de compaixão. E a gente se diz, não, eu me formei. Ou mesmo um prato de comida na nossa frente, eu tô comendo rápido, você termina engolindo. E esquece, assim, quem plantou esse alimento, quem colheu, quem transportou, quem botou ele no supermercado, quem cozinhou para mim, quem colocou... Então, assim, você pode viver acessando mentes maiores. E como fazer isso? Praticando a meditação, que pode ser, você não precisa ser budista, fazer meditação budista ou qualquer tipo de meditação, mas meditação também é um campo vasto. Serve para você desestressar e para iluminar. Dependendo do grau como você acessa, você pode conseguir um resultado diferente. Então, para mim, eu conheci a nova tradição Kadampa, que é budista tibetano, a minha prática, mas eu não vejo como um limite, assim. Eu acho que é apenas um recorte cultural. Do meu ponto de vista, o budismo me apraz, mas não acho que existe uma verdade única, não acho que o outro está errado, não acho que o budismo é superior a nada. Eu acho que o budismo é uma canoa. Quando você realiza a natureza da sua mente, você deixa a canoa no rio e você anda. Ela não é necessariamente uma verdade do seu próprio lado. Mas é uma prática que me abriu muito, muito, muito a mente. E acho que tem a ver com você estudar com uma pessoa realizada, você ter aulas com pessoas que estão nesse caminho já. As pessoas falam assim, mas eu não consigo meditar, né? Eu não consigo parar. Eu sento para meditar e não consigo, Uhum. né? Que eu não tenho um copo d'água aqui agora, mas é um pouco assim, você balançando aquele copo d'água, você está balançando, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, mas você está balançando. Quando você para, a água para. Se você para de balançar o copo, a água para. Ou seja, só o parar, o Zen é muito isso, né? O Zen não tem nenhuma teoria, o budismo tibetano tem vários acessos, é bem místico, mitológico, tem assim, é bem colorido. O Zen é assim, ó, senta, faz silêncio, Zazen. Então, assim, realiza a natureza da sua mente, escuta teu silêncio interno, amplia a tua visão. Em essência, o que é? Como se a natureza da nossa mente fosse um céu azul.
E os Uhum. pensamentos têm nuvens. Aí a gente está acostumado, toda nuvem que passa, a gente vai atrás e segue. Aí passou essa nuvem, vou atrás e sigo. Passou essa nuvem, vou atrás. Esse exercício, ele faz parte da gente ficar adulto na sociedade, crescer, esse descontrole, né? E a Uhum. meditação é simplesmente repousar nessa natureza livre, nesse céu azul, nessa qualidade ampla, onde tudo é possível. Aí você vê que existe uma escolha entre seguir ou não essa nuvem. E aí, mesmo que você se distraia 5 minutos, mas que em 1 minuto você consiga concentrar, nossa, essa experiência de paz, ela pode se ampliar. E aí você consegue 2 minutos, aí você consegue 3 minutos. E essa qualidade de repouso, ela te faz ampliar a qualidade de presença para a vida como um todo. Assim. Você olha para as pessoas diferente, você dá nascimento alto à vida, aos outros, às suas escolhas. Você pode não conseguir, é tipo um músculo, né? Seu músculo, o músculo de se distrair é muito maior do que o músculo de se concentrar. Mas o prazer da concentração é muito maior do que o prazer da distração. E como você vai levando isso pro trabalho? Porque assim, você no trabalho, você tem ali, você tem uma trajetória e uma bênção, podemos dizer assim, de ter passado por jornadas fantásticas, jornadas incríveis, assim. E eu imagino que caminha muito junto. É quase que. Eu sou budista, mas eu também fiz a Pedra do Reino. Tipo, quase que. Ah, você passou pela terapia da Pedra do Reino, sabe? Tipo assim. Porque deve ter sido uma experiência e tanto. Você já tinha descoberto, por exemplo, o budismo nessa época, assim? Não, 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 não. Mas a pedra realmente foi iniciático na minha vida. Foi é o épico brasileiro nordestino, o Ariano Suassuna, né? O Luiz Fernando Carvalho, que é um grande diretor, e aqueles atores. E a gente no Brasil tem uma coisa que é reconhecer muito rápido a cultura americana, a cultura exterior, né? Todos nós fomos adolescentes escutando Alanis Morissette, escutando Uhum. Metallica, escutando Guns N' Roses, mas a gente não sabe quem é Quinteto Violado, Antônio Nóbrega, sabe, seu Luiz Paixão, que é um mestre rabequeiro de Pernambuco. Então, para mim, foi uma redescoberta. Eu convivi com esses mestres. Eu fui morar no sertão, onde eu nasci, mas eu Pois. saí tão cedo. Então, foi, nossa, ver a noite, faltava luz em Itaperuá, que era onde a gente filmava. E a gente via aquela noite linda, sabe? E tinha muito trabalho de sonho, assim, de raspei a cabeça, fiz 2 personagens, nunca tinha feito 2 personagens num trabalho. Para mim foi um batismo mesmo, iniciático, assim. Tem uma qualidade mágica nisso, assim. Totalmente, nossa, e assim, tudo, realmente tudo que envolve, né, Ariano Suassuna, toda essa mitologia ali pernambucana e do sertão, você fez a Onça Caetana, era uma das suas personagens, né? Eu fiz Eliana, foi muito engraçada essa história, porque eu fiz o teste. Como foi? Eu ia chegar aí, como foi o teste? Como você parou? Porque esse é o seu primeiro trabalho na TV, né? Eu estava no Antunes Filho, em São Paulo. Eu tinha vim para São Paulo com 19 anos. Participei de um concurso que chamava Criação Teatral Volkswagen, que eu juntei uns amigos e a gente foi finalista desse concurso. E eu fiquei desesperada. Falei, tem que vir para São Paulo. Eu tinha feito um intercâmbio na Califórnia e eu comecei a fazer teatro lá. E aí, quando eu voltei, eu falei, nossa, eu preciso ser atriz. Eu fazia faculdade de Direito. Enfim, Olha, muitas cara. coisas. Aí, aí vim para São Paulo e eu soube dos testes lá em João Pessoa. E a pessoa que estava organizando não deixou fazer o teste. Não, é só para atores daqui do Nordeste. Eu falei, mas eu sou nordestino, eu quero fazer esse teste. Não, aí peguei um avião, você não tem, eu insisti em fazer esse teste. Acabou, eu falei, não, mas não, a gente não tem personagem no seu perfil. Eu falei, eu vou fazer. Eu Caraca. insisti, e parte da carreira do ator sem nenhuma glamorização, é insistência. Claro, É levar muito não e muito não. seguir firme, né, com o que você acredita. Aí, bom, fiz o teste, passaram meses, eu não recebi resposta, falei, não passei. Aí, de repente, me liga a produtora, Maria Clara, enfim, dizendo, a gente quer que você faça a Princesa Eliana, e eu fiz o teste assim, descascando uma macaxeira, achando que eu ia fazer uma Princesa Eliana, não sei o quê. Aí fui lá, filmei, foi incrível, a gente fez uma preparação de 2 meses com
Fernanda Montenegro, com Ariano Suassuna, com todos esses mestres que eu falei, rabequeiros e de cavalo marinho, da cultura popular. Nossa, assim, tanta coisa. Tish Viana, que era uma preparadora de máscara italiana. É lindo, assim, um negócio, uma preparação incrível. Desculpa, fala um pouco dessa preparação com a máscara italiana, assim. O que é? O Luiz Fernando tem uma preparação de atores bem bonita, que inclui, por exemplo, ele me dava. A Tish Viana é uma das preparadoras que fazia máscara neutra e máscara italiana. Então, o trabalho de máscara ele surge no momento que você bota a máscara, surge um corpo, para você não passar pelo mental. Então, eu tenho várias máscaras de personagens que na hora que eu ponho essa máscara, esse corpo ele vem junto. E a máscara branca é para neutralizar as tensões do corpo. Porque às vezes o ator, eu tenho tensão, essa tensão é minha tensão, ela comunica uma coisa minha, mas o personagem tem outra tensão e outro corpo. Então você usa a máscara branca para neutralizar o corpo e o trabalho de máscara para fazer surgir as tensões que são as do personagem. E aí, bom, tipo, dança do ventre. O Luiz pintava, assim, a gente tinha uma sala de ensaio. O nome da gente filmava era um lugar que era a cidade cenográfica que chamava Xandabala. Era o nome da rua, Xandabala, que na verdade chamava Xandabala. E tinha, assim, muita convivência com atores incríveis. E você morou lá? Você morou lá? Moramos lá 3 meses, 4 meses. O Luiz Fernando Carvalho, por exemplo, me dava, a minha primeira personagem era inspirada no Clint. Então ele me vendava. Tem dias que eu fiquei 8 horas por dia vendada, fazendo um trabalho de ressignificação do imaginário. Ele me dava livros do Clint. Ele falou assim, quer que você veja, que você sonhe com isso. A minha personagem descolava de uma pintura, que era uma pintura do Clint. Tinha umas coisas, a referência era o Clint, era a Dana do Clint. É uma ruiva do cabelo longo, assim. Que é a musa do Clint. Nossa, é uma direção de fotografia, um processo incrível. E para fazer Onça Caetano, aí eu terminei de fazer essa personagem. Tava indo embora, não sei o que, eu encontro o Luiz Fernando um dia, ele olha para mim e fala assim, então tem outra personagem para você. Eu falei, você não sabia? Não sabia, não. Eu ia embora. Aí eu falei, não, como assim outra personagem? Nunca fiz 2 personagens, né? Um audiovisual, então. Ele falou, e eu quero máquina zero, eu quero Cineador Kono, a gente pode fazer um efeito de cabelo raspado, mas eu quero você, bicho. Eu tava com cabelo medieval, assim, até a cintura, com uma flick, aquele. E eu... Bom, e a gente fez uma... Você nunca tinha raspado o cabelo? Nunca tinha raspado o cabelo também. Né? E a gente começou a fazer a preparação para onça, que aí era assim, círculo de fogo, danças circulares, dança do ventre. Vem uma coisa orixá, uma coisa meio bicho, uma coisa meio mulher, meio, sabe? Era muito forte. E tem uma coisa curiosa que o Luiz, assim, pegou todo o caminhão do figurino. Não, eu fiz um molde de látex no rosto inteiro, tipo uma coisa meio X-Men. Não ficou. Depois eu fiz uma coisa que saía umas coisas pretas aqui, tipo uns gaviões pretos do lado, uma roupa toda preta, não era. Não quis. Depois aqueles anéis africanos, assim. E cada roupa tinha um movimento diferente. Eu estava ensaiando e ia gravar e chegava o dia da filmagem, que eu ia raspar o cabelo e não sabia que roupa que eu ia ter. Não. Começava já o desespero, né? Porque se você tá cheio de anel, você tem um corpo, você faz uma coisa. Se você, enfim, tem uma asa de metal, que é o que terminou sendo, era outra. E eu sei que no dia da filmagem ele foi me buscar e eu não sabia o que eu ia vestir, eu em pânico. Assim, como seria a caracterização, porque você é ator, você é ator também, né? Sim, sim. Você sabe a ansiedade de um ator é a pior coisa que tem. É a pior coisa do mundo. Imagina, eu fazer minha primeira... Era sendo com o Irandi Santos, eu e Irandi, a gente sem saber o que é que ele queria. E no dia, aí ele manda vir de novo o caminhão do figurino. Prova, não sei quanto, traz, tira tudo. Aí olha pra mim, fala assim, é o corpo pintado. Aí eu falei, como é que é? Como é que é? Não. Não, aí chega. Não, eu quero... Aí chega, aí já é demais. Não, aí chega. Já vou raspar o cabelo. Só que esses diretores, eles são, né? Não é à toa que eles são daí. Ele enxerga, né? Ele enxerga. E eu achei que ficou... A imagem do Ariano, da Onça Caetano, era uma mulher de vermelho com dorso felino.
E o que o Luiz Fernando queria era uma coisa mais para Yansan, mais para um orixá. E aí eu senti, aí ele trouxe uma saia de palha. Quando ele me deu a saia de palha, eu falei, é um orixá que ele quer. Ele e o Raimundo, ele que pintava o corpo. Então assim, o Raimundo, que era o diretor de arte, botava umas unhas que saíam um fogo da unha. O Luiz Fernando raspando a minha cabeça, o Vavá Torres pintando o corpo junto com o Luiz Fernando, meu cabelo caindo e o Luiz Fernando cantando que vem a onça, e eu vindo aquilo. 5 minutos eu entrei em cena, pá, já ligou o som, Irandir me viu, deu um susto para trás. Eu nem me vi, eu já estava ali em cena. Então a pedra foi muito iniciático para mim, muito Você sentido. raspou o cabelo, ele não deixou você raspar antes, tipo, pra já ir se Não, acostumando? raspei na hora, eu não me vi raspada. Quando o cabelo todo caiu, eu já estava toda pintada e ele botou uma coroa, que era uma coroa. E eu já entrei na pessoa, eu não me vi assim, eu fui ali. Mas ele fez isso proposital, né? Obviamente. Tudo que ele faz é proposital. Toda a tensão que ele criou ali também foi proposital. Mas ele cria um ambiente super acolhedor e eu acho que a arte tem que ser provocativa. E se ela não começar a partir da gente, de provocar nosso instinto, né? Que lugar novo? De onde eu vou falar essa verdade? Eu fico na representação. Se eu não vou até outro ponto de energia e falo dessa verdade de dentro, eu não comunico essa verdade. Eu estou representando. Então ele leva isso A ferro, feroz, assim, ao extremo. total. Sabe? Isso é muito bom. E é aí que você encontra o budismo, por causa disso tudo, né? Falar assim, não, pera. Aí uma hora o divino tinha que ajudar, né? Porque já foi, sem mais daqui, já fez. Exatamente. Mas vem cá, e aí... bom, é interessante dizer também que esse era o primeiro trabalho de TV do Irandir Santos também, né? Putz, um ator que eu acho fantástico, incrível. E aí, como é que você faz, então, na sua busca de trabalhos, a partir do momento que você faz um tão especial, tão marcante, tão forte, porque não é todo trabalho que você tem 2 meses ali pra ficar ensaiando, pra conseguir ter esse mergulho. Isso aí é uma... como é que se diz? Quando você esqueci agora a palavra. É uma raridade mesmo. Isso, assim, uma raridade. Exatamente. É muito difícil, né? Como é que você faz, né? Porque às vezes você cai naquela produção que é mais fast food, assim, né? Tem que fazer e entrega aí, né? Total. Eu vou te falar uma coisa, eu acho que eu saí de casa e eu sou touro capricórnio, né? Assim, eu sou determinada. E eu queria viver do meu sonho, assim, eu queria viver de ser atriz. E eu botei na minha cabeça que iriam existir escolhas que, às vezes, para eu ter uma carreira, eu ia fazer escolhas que talvez não tivessem tão afim, mas principalmente o começo de uma carreira, você tá ser ator ou ser artista, ninguém tem um manual, ninguém te ensina, né? Então, assim, você aprende errando muito, aprendi muito com os meus erros, você aprende acertando, mas, assim, é técnica de si, como fala Foucault, né? É uma coisa que você vai se construindo ao longo da jornada. Então, é muito difícil. Uma das coisas que eu sempre falo é que você vê, assim, a Marion Cotillard, que é uma atriz que eu amo, francesa, né, que fez Piaf. Ela tem 1 ano para se preparar para Piaf. Né? O Daniel Day-Lewis tem 1 ano e tanto para fazer o Lincoln, para fazer Meu Pé Esquerdo, os filmes. Então, assim, no Brasil a gente tem muito pouco tempo de preparo. E uma indústria que você não pode fazer um filme por ano e não trabalhar mais e ficar só... Você até pode, né? Mas eu escolhi transitar, eu escolhi trabalhar fora do Brasil, eu escolhi trabalhar na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos, na Globo, no Teatro Físico de São Paulo, no meu grupo de teatro que era na Zona Leste de São Paulo, um grupo de ocupação histórica. Então, eu escolhi também fazer uma série de outras escolhas. E isso tem um custo, né? Nos últimos 3 anos, eu não parava em casa. Então, assim, tem um lado bom e tem um lado ruim. E não é fácil. Mas eu acho que a gente tem que ter em mente... Como tudo na vida, assim, o que você come vai fazer quem você é. O seu trabalho, em última instância, vai fazer quem você é. Né? Então, é óbvio que você não consegue, ou eu digo que eu não consegui, porque eu não sou filha de ninguém, não tenho ninguém 10 gerações para trás e para frente que dedilhe um violão na minha família, ninguém. Eu tive que fazer meu caminho sozinha, vim para o Antunes em São Paulo, vim estudar em São Paulo e depois nos Estados Unidos, e tentando entender o que era essa arte para mim. E nisso eu errei e acertei. Então, eu não sei se eu sei responder, sabe? Mas eu acho que é procurando
pelo propósito. Quanto isso faz sentido para mim, para que isso faz sentido Uhum. para mim. Às vezes você precisa sobreviver e às vezes você precisa renascer como artista. Então, tem uma escolha a cada tempo. Mas há uma abertura para a busca, né? Você tem essa abertura para a busca. Você diz em algum momento que você se descobriu latino-americana. Faz parte de estar aberta para. Eu sou filho de argentino, eu me conecto, eu sou muito conectado com a cultura argentina e a cultura latino-americana, dos uruguaios, tudo. A literatura, tudo que há nisso e que a gente embarreirou por causa da língua, né? E eu vi que você tem essa conexão, que você entendeu total, assim, né? Super, Fê, super. Eu lembro que eu fui em 2011, eu fui para a Argentina fazer um filme que chamava Infância Clandestina, Maní com Chocolate, um filme incrível do Benjamin Ávila, estreou em Cannes. Nossa, filme que Uau! eu amo. E esse filme, quando me ligaram, era uma coprodução, uma parte do filme já tinha sido feita, a gente chegou para fazer a coprodução, que era o começo do filme, mas que é uma participação que não é um filme que eu faço um papel tão grande, mas para mim ele mudou minha vida, assim, porque eu me lembro que eu estava na Argentina. Você pega um táxi na Argentina, a consciência latino-americana que eles têm, a consciência histórica. A gente teve as mesmas ditaduras. O Brasil faz questão de se esquecer de tudo. O Brasil não tem uma anistia, não tem uma memória da nossa história, né? E a Argentina tem precisamente essa recordação muito viva, todo o trabalho das abuelas, todo o trabalho do A cinema Praça de argentino Maio, que né? recupera essa memória para que ela não seja vivida novamente, né? Para que a gente não romantize a ditadura, para que a gente não ache que o que aconteceu é piada, brincadeira ou foi um milagre econômico, que não foi, né? Então, assim, e fora a emoção, né? Até lembro tem uns raperos, como fala, de Porto Rico, que eu amo, chama Calle 13. Pô, demais, sim, Foi incrível. demais, né? Ele tem uma latina, e ele fala: a espinha dorsal do planeta é a minha cordilheira. Né? Nessa música Não, latino-americana. e ele fala um pueblo sin piernas, América Latina, um pueblo sin piernas, pero que camina, né? Total, Ele fala assim: eu tenho os lagos, tenho os rios, tenho mis dientes para quando me sonrio. ele fala, tengo mis pulmones respirando azul Azul clarito. clarito, isso mesmo. Maravilhoso. Não, Vamos, ele é um porque tem poeta, né? O René é um o poeta, chama René, René. sou fã, quando ele vem no Brasil, vou no show, sou louca. Sério? Você já foi num show deles aqui? Conheci eles. O filme é Cara, joia. E para mim eles são meio que os Nietzsches da música da América Latina. Eles hoje têm um olhar para a América Latina, assim, eles recuperam o sentido perdido, sabe? Esse rap que nos une, não só pelo, né, por aquele clássico que a gente sabe que existe no rap, mas por essa consciência comum da América Latina que eles recuperam e resgatam. E eu lembro que eu estava na Argentina e eu falei, cara, eu sou isso, eu sou igual a essas pessoas. A gente viveu as mesmas ditaduras, viveu as mesmas histórias, a gente tem as mesmas marcas humanas. E eu tinha uma vergonha de não saber falar espanhol. Eu fiquei com a vergonha de não me identificar com aquilo, de não saber a história dele. Mas eu fiquei com uma vergonha tão imensa que eu falei, e eu me apaixonei, assim, profundamente pela cultura, pelas pessoas, pelos filmes, Então, Jorge Drexler, depois eu fui fazer uma série no Uruguai. Então, eu sou apaixonada, assim, para mim, eu escuto muita música espanhola. Eu canto numa banda de música latino-americana aqui em ah, São que Paulo, legal. tem participo de uma banda que vive um resgate da memória latino-americana. Então assim, meu coração todo, eu já sou velha de coração há muito tempo, mas eu escuto Leon Gieco, esses dias eu postei no meu Instagram, Cinco Siglos Igual, Cinco Séculos Igual, uma música do Leon Gieco, que é um autor argentino, falando que termina, que é lindo. Nunca nadie pensou em besarte los pies, América Latina, 5 siglos igual. E ele vai falando de como há 5 séculos a gente vive as mesmas coisas, as mesmas histórias, o mesmo sofrimento, mesmo derramamento de sangue indígena, as mesmas geografias humanas.
Enfim, eu piro nisso. Aí minha sobrinha falou, nossa, mas essa música, a gente não se conecta, né? Não, e é muito bom isso de eu também, quando eu ouço as músicas latinas, os amigos, o que é isso que você tá ouvindo? Não sei o quê. E às vezes é um Mercedes Sosa, né? Mercedes Sosa, pô, nossa, incrível. O Eduardo Galeano, você tava falando de América Latina, acima de tudo. O Eduardo Galeano é quem me fez realmente abrir esse olhar que eu tinha por causa da família e tal, mas é ele quem me fez ver as veias abertas da América Latina, né? Que é isso que os cinco siglos igual é a mesma coisa. Tipo assim, tá falando exatamente disso, né? E, na verdade, assim, esse incluir da América Latina podia ser algo que nos potencializaria muito mais. A gente tinha que aprender espanhol nas escolas, a gente tinha que se unir de uma maneira mais forte. A gente tem muitas questões, tem de ter sido um continente de exploração histórica há tanto tempo, mas se a gente tivesse desenvolvido, acho que a gente tem uma potência de futuro, assim, principalmente pelo fator humano. Eu acho que a América Latina é o continente do futuro, porque esse despertar que vai vir a partir do humano é muito bem acolhido nos nossos corações, na nossa tessitura humana aqui. E a gente deveria ter mais orgulho disso, e não, sabe, como brasileiro, não só ficar ali na fronteira, que a galera do Sul ainda se relaciona, mas, né? Então, assim, eu acho que a gente perde muito, e quando a gente recupera esse senso, que a gente lê Neruda, que a gente lê Borges, que a gente lê, sabe, Galeano. Oliveira Girondo, o Eduardo Galeano, o Jorge Drexler, escuta. Quer dizer, é uma riqueza que a gente e tem muitas conexões, assim, de expansão nesse movimento. Eu sou totalmente latino-americano. Amém, amém. Somos latino-americanos. Bom, e aí o podcast, né? Como é que você tem enxergado o podcast, assim, Mai? Eu vou te falar, eu sempre amei o podcast. Eu escuto podcast há muito tempo. Eu era viciada num podcast que chamava On Being, da Krista Tippett, que é uma mulher que estudou na Divinity School em Harvard, que ela ganhou um prêmio nos Estados Unidos do Obama pelos serviços prestados à nação, graças ao podcast dela. É uma mulher incrível, assim, todo o trabalho de consciência que ela trouxe. Ela era uma jornalista do New York Times que resolveu criar um podcast. Que fala sobre? Fala sobre a natureza do ser, fala sobre coisas positivas, mas assim, são entrevistas com pessoas que fazem a diferença no mundo para o positivo. Uhum. Tem um viés espiritual, muitas vezes, mas é fantástico, escuta. On Being. On Being. E eu acho que hoje tem uma coisa que me preocupa, que a gente reproduz muito a geração que está chegando, eu sinto isso, reproduz informação sem processar, não pensa, né? Eu vejo um vídeo de 2 minutos, acho que eu li sobre aquele assunto, me sinto sabendo daquilo, reproduzo ou passo no WhatsApp. A gente teve uma eleição, a gente tem uma era de fake news porque as pessoas não exercitam mais o pensamento. Eles já nascem com a tela. Meu sobrinho, com 2 anos, fazia assim todas as fotos, assim, passava com o dedinho. Seu sobrinho é uma figura que eu vejo. Né? A figura que eu amo, a pessoa mais linda. Mas é isso. Então, eu sinto que o podcast é um veículo muito interessante para você ter conversas mais profundas. Você não precisa ter uma super internet para ficar vendo um vídeo. Eu acho que o Instagram, o IGTV, por exemplo, muitas pessoas não assistem 1 hora ali, mas facilmente você escuta um podcast de 1 hora e você faz essa coisa que recupera também o espírito do rádio, sabe? De fazer, lavar uma louça e ouvir, ou sabe, ajeitar a casa, fazer, integrando aquilo. Viagem, né, estrada, muita gente ouve em estrada, academia, realmente tem esses lugarzinhos que são típicos de gente escutando podcast, porque é um segunda tela, né, um segundo áudio, né. Total, Luciana Galvão, que eu amo, escuto sempre o Nova Acrópole, a Helena Galante também, que eu adoro, da Jornada da Calma, Papo de Política, enfim, um monte de outros podcasts que eu gosto muito. Sistema Solar também, que já falei. Mas essa coisa de ser uma discussão mais profunda, sim, você poder integrar isso. Eu só viajo ouvindo podcast de carro, eu amo. Então, aquilo, eu acho que é um veículo do futuro, eu acho que é uma linguagem do futuro, porque ela inclui essa desaceleração, você não está atravessado por tela, que é uma coisa que quase a exaustão no nosso tempo já, né? E recupera essa escuta, que é uma coisa que está sendo perdida também. Então, eu acho que é maravilhoso.
Eu realmente acho que a escuta, ela vem... Não, e eu observo muito, e também por isso que eu entrei nessa também, porque Me conta você, que eu queria saber disso também. Porque você veio da MTV, você tem uma coisa de... Também já de comunicação, né? Usando... Isso, Como porque somos, né? Somos comunicadores, somos artistas, mas eu enxerguei no podcast realmente uma plataforma muito, muito interessante. Primeiro, para a gente poder colocar as nossas ideias no ar, deixar mais claro quem somos nós, porque eu sentia que às vezes no YouTube a gente não consegue deixar, às vezes em um trabalho na TV como atriz e mesmo como apresentador também, muitas vezes como apresentador você também não consegue mostrar quem você é, né? Então eu comecei a sentir que ali cabia um conteúdo maior do que 15 segundos dos stories e tal, porque na época eram os stories. E falei, realmente, o mergulho é você mostrar quem é você, você conseguir dar, né, escutar o outro também, aprender, potencializar. A gente falou tanto de expansão de mente aqui, e o podcast é o lugar da expansão de mente hoje em dia, porque aí você começa a ter você começa a ter tanta conversa legal. Olha aqui, sábado de manhã, a gente tá conversando, sabe? Eu estaria ali de bobeira, vendo uma TV, eu tô aqui tendo uma conversa, crescendo, conectando. Então eu senti, observando os podcasts americanos, o Joe Rogan, porque lá já virou mercado, né? Lá já virou, lá já potencializou. E a gente é uma potência, então eu vejo que tem que... Mas ainda não virou, o podcast ele ainda não virou aqui o que... Ele ainda é um terreno de... Ainda tá bom. Ele tá... Que até é legal também nesse sentido, porque tem bastante gente especial no podcast e tal. Mas a ideia é que ele se potencialize e as pessoas entendam o que é um podcast, que é realmente para você ficar escutando a pessoa, e que não adianta estar montado de apresentador, montado de atriz, sabe? Não adianta a gente estar ali com aquela pose, não é lugar de pose, né? Então por isso que eu gosto dessa plataforma, entendeu? Total, total, total. Exatamente. Então, hoje, por exemplo, eu escuto... isso é uma coisa maravilhosa do podcast. A Elizabeth Matisnagel, que é uma mestra budista, mulher, assim, incrível. Tem um podcast brasileiro também que chama Coemergência, sobre vacuidade e natureza da mente. É um tema super abstrato, assim, que os meninos fazem uma lavanderia, então eles discutem assim, os temas mais incríveis. Então o podcast tem também essa coisa que, quando é que você vai ouvir a Elizabeth Matisnagel? Ela criou um podcast dela lá de onde ela está, no centro de retiro dela, e você escuta a vozinha dela, sabe? Então isso, cara, é muito gostoso. Aí você falou essa ambiência, né? Ambiência é muito bom. Eu adoro podcast, eu adoro mesmo. E aí... Eu sou ouvinte assíduo. E aí eu fico pensando assim, porque aí tem os formatos, sabe? E aí dá pra você fazer um documentário, ou seja, você pode trabalhar o lado, sabe? O seu lado que seja um ator, uma atriz, ou que seja um diretor, você consegue trabalhar o seu lado através do podcast. Você pode criar uma peça, né? Uma peça artística no podcast, sabe? Assim, uma série, uma série de também ficção. está aberto a novas linguagens. Exatamente isso. E essa coisa da telenovela, gente, que balançava uma folha assim. A radionovela, né? A radionovela. Radionovela. Isso mesmo. E essa coisa mágica, sabe? Desse escutar ativo, né? A gente está meio passivo enquanto sociedade, a gente recebe e a gente não processa. O que eu acho que o impacto, muitas vezes eu vejo um vídeo no YouTube, o impacto do podcast tem a ver com o nível de concentração daquilo. Você está ouvindo de um lugar mais profundo, você consegue ouvir por mais tempo também, sem ficar distraído por imagem, estética, o que quer que seja. Eu acho muito legal um ponto que você tocou, Fê, que é eu sinto muito isso, assim, muito isso. Que muita gente me conhece dos meus personagens, mas eu não sou nenhum dos meus personagens. E eu te confesso que eu me sinto muito à vontade por trás da ficção, sempre senti, embora nos meus projetos de teatro e nos meus projetos mais autorais, tipo a música, outras coisas, eu sempre busco falar dessa identidade verdadeira. Então, assim, eu acho que o podcast é essa necessidade de, nossa, eu entendo você demais, assim. Mesmo você tendo vindo da Lida, a gente vindo do teatro, você vê, né, a gente fez TV, viemos daquela linguagem, passamos por aquela linguagem, é mais fácil comunicar quem você é diretamente aqui, falar do coração, né? Exato.
E dá um propósito isso, dá um alívio na existência isso, né? E te dá também uma conexão legal, eu começo a sentir uma conexão do que vem, de quem vem, o que vem, sabe? Nossa, eu te ouvi ali no minuto 40 e você fala de um negócio que, poxa, a conexão fica assim super interessante, meu. Você começa a se conectar sabe? As pessoas se conectam com a sua ideia, com a sua... E aí você falou uma coisa que... profundo da gente, né? De qualquer pessoa. As falhas, os medos. Com tudo que está escutando, você faz uma ponte legítima humana naquela escuta, né? E os medos e a sua genuinidade também, sabe? Isso é muito claro no podcast. Que até a gente falou da Camila Fremder, né? Que eu te indiquei lá, o Zé. A Camila tem um podcast que chama Noia Minha, sabe? É tipo assim, estou aqui de peito aberto para falar das minhas noias com vocês. E a galera se conecta como um imã, porque todo mundo tem noia, né? Mas nem todo mundo fala, nem todo mundo é aberto como ela foi ali, realmente aberta e corajosa para fazer, assim, né? E quando você, né? Quando um ilumina, todos iluminam. Você, quando faz um movimento, a gente se vê e pode olhar nossa sombra, às vezes essa noia, essa coisa do podcast dela está falando, eu integro aquilo me ajuda no meu processo. Exatamente. Quando eu escuto dessa maneira, né? Eu me identifico com aquilo, né? Aí você falou do áudio, né? Do som. Eu acho que realmente o podcast ele tem um poder né? Não tem trilha, não tem corte, é silêncio, é respiro, é o áudio aqui dentro do seu ouvido. Então, realmente, eu acho que ele é um convite a uma viagem. E aí, quando a gente fala do seu, e eu vou ser o maior incentivador do seu podcast, para ele acontecer, ele vai acontecer, mas é isso, porque você tem toda essa busca espiritual e tal, vai ter um monte de gente que vai querer sentar na sala e trocar uma ideia com você, te ouvir, né, nesse sentido figurado, vai ter um monte de gente que vai se conectar com essa conversa, assim, então, é nesse lugar. Você foi uma pessoa que realmente tem me ajudado muito, não só me inspirado, você me inspirou a princípio, depois você me ajudou, você está realmente me ajudando muito. Eu tenho querendo aí abrir novos caminhos de conversa, e acho que o podcast pode ser realmente um caminho gostoso para mim, real, digo. Plataformas, né? Plataformas. Mai, plataforma. Obrigado pela entrevista. Obrigada a você, é um prazerzão estar aqui nesse podcast delicioso, que eu adoro ouvir. E obrigada a você por esse espírito, essa abertura. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Foi muito legal. A gente se conectou através de Antônio Saboia. Nosso amigo maravilhoso. Meu parceirão do Rotas do Ódio, que faz o par da delegada Carolina Ramalho, que faz o Júlio tão bem. Super ator, o Antônio. Super ator e um cara muito legal. E Rotas do Ódio, que é a nova temporada, né? Que estreou agora há pouco, não foi? Estreou e está passando, ela está no ar, tá segundas e quartas às 18 horas, estreou a 4ª temporada, mas eu acho que eles estão reprisando a 3ª e a 2ª também, então dá para acompanhar quem quiser no canal Universal, segundas e quartas às 18 horas. Assistam lá que tá muito legal, essa nova temporada tá muito legal também, com o Michel, né, que é o ator, o menino novo que... O Michel Joelces, ele fez a 2ª temporada. Ele também é incrível, mas ele também está na série. É uma série que fala de crimes de ódio, né? Nunca foi tão, né, atual no Brasil. Total. E intolerância e toda essa questão que eu acho super atual. A série tem um tratamento de ação, estético, mas discute essas questões, um thriller psicológico também do que os crimes de ódio no Brasil. 4ª temporada, então, na Universal. Acompanhem. E esse foi mais um Sistema Solar aqui, diretamente para os seus ouvidos, aqui no nosso podcast, recebendo Maiana Neva. Tchau, Mai. Obrigado pela presença. Tchau, Fê. Obrigada e um beijo para todos os ouvintes. Valeu, um beijo para todo mundo.